Meus queridos alunos e alunas do quinto ano A, como passaram a quarta-feira? E a matemática? Estava fácil? A divisão foi complicada ali para alguns, hein, gente? Temos que saber a tabuada, estamos em casa, mas temos que estudar, né? Dividir, repartir. E só tem um número divisor. Imagina quando tiver 2 ou mais. Tem que saber multiplicar, adicionar, subtrair e dividir. Bem? Então hoje, né? Quinta-feira, 13 de maio, né? Hoje é uma data histórica também na parte, né, do Brasil, a abolição dos escravos, né? Onde foi assinada a Lei Áurea, tá bem? Vou mandar um texto, um videozinho para vocês depois, tá? Hoje é história, nós estamos estudando ainda, né, as ações históricas, né, dos povos e da sua cultura. Hoje nós vamos entrar na mitologia, os mitos. O que são mitos? E na arte nós estamos ainda estudando a parte dos azulejos portugueses, tá? Nós vamos pular algumas páginas ali e vamos deixar para fazer as atividades na prática, com recorte, com tinta, quando retornarmos para a sala de aula, tá bem? Então peguem lá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, o nosso livro de História e depois de Arte. Estou esperando! Então aqui o nosso livro de História, né? Editora Apps. Vamos para a página 32. Tecendo saberes. O que é tecer saberes? É falar, é aprender, é ler? Então aqui nós temos a leitura da página 32. Tecendo saberes, né? Tecendo, compreendendo, aprendendo, né? Como vimos nas páginas anteriores, os egípcios antigos tinham seu modo de explicar a origem do mundo, né? Nós vimos lá que é bem diferente daquilo que nós temos compreensão, tanto do lado da formação de Deus, como do lado científico, né? Eles eram uma ação bem diferente, a metodologia da criação do mundo dos egípcios. Eles não eram os únicos, muitos povos, sejam ele do passado ou do presente, também criavam esses mitos. A narrativa de cada povo varia de acordo com a sua cultura. Um exemplo de narrativa sobre a criação do mundo e ao do povo Camaiurá, que vive atualmente no Mato Grosso, né? Um povo indígena Camaiurá. O primeiro homem, no início dos tempos, existia apenas um ser neste mundo. Seu nome era Mavotsin. Ele vivia sem esposa, sem filhos e nem parentes. Um dia, Mavotsin decidiu que queria um filho. Ele foi até o rio, pegou a concha mais bonita que encontrou e transformou-a numa mulher. Pronto. Agora ele tinha acabado de arrumar uma esposa. Os dois se casaram e tempos depois tiveram um bebê, um belo bebê. Logo que ele nasceu, o pai quis saber: é homem ou mulher? É homem, respondeu a esposa. Mavotsin então decidiu que iria embora com seu filho e assim fez. A mãe do garoto ficou tão triste que achou melhor voltar para a sua antiga vida no rio. Então foi até lá e virou uma linda concha outra vez. O filho de Mavotsin cresceu, casou-se e teve muitos filhos. Os índios Camaiurás dizem que são seus netos. Então, esse texto, né, foi tirado ali do escritor Maurício Souza, né, Maurício Souza, o primeiro homem, né, dos índios, do Papa Capim. É uma editora de São Paulo, né, que editou esse texto. E ali vocês veem uma figura, né? Essa figura ali são crianças camaiurás, né, brincando na lagoa. Então, qual foi a mitologia aí que esse grande, né, homem, Mavotsin, inseriu na história indígena desta tribo Camaiurá, né? De uma concha transformou numa mulher, de uma mulher ele teve um filho. Então ele usou a mulher somente para o filho e ela se tornou novamente uma concha. Então é uma mitologia, né? O que vem a ser a palavra
mitologia, como o autor já colocou ali, é uma narrativa simbólica. Ela não é uma realidade, mas são ações, são funções históricas, né? Relacionadas a cada cultura, a cada povo antigo, né? Aí, no caso, ele contou a história do Mato Grosso, não é? Uma tribo indígena. A seguir, o povo africano, Yorubá, que começou a se desenvolver na África há 2000 anos, também criou histórias para explicar a origem do mundo. Vamos ler. Antes do início dos tempos, Olorim, o Ser Supremo, já habitava a eternidade. Ele vivia só, e tudo à sua volta era igual, sem diversidade, sem movimento. Acabou-se cansando de tanto nada e decidiu fazer um mundo onde o seu olhar pudesse pousar a cada instante numa coisa diferente. Queria que tudo se movesse e se transformasse. Olorum criou os orixás e atribuiu a cada um deles um de seus poderes, para que juntos governassem o mundo em seu nome. Está no escritor ali, né? Reginaldo Prante, Contos e Lendas Afro-Brasileiras, também editora de São Paulo, né? Companhia das Letras, 2007. E aqui nós temos uma interpretação. Então, vocês veem, cada criação, uma diferente da outra, né? Então, o Olorum é uma tradição africana também, que existe até hoje, né? Esse tipo de ideologia. Então, vamos ver aqui neste capítulo, o que nós podemos pensar, né? Pensar nessas duas questões sobre esse nosso texto que nós acabamos de ler. Vamos lá? Então, aqui, neste capítulo, você leu as narrativas, não leu? As narrativas, diferentes povos, né? Lá do Mato Grosso, da tribo Camaiorá, e ali da África, né? De Yoruba. Então, essas crenças, a respeito dessa crença da criação do mundo, do homem, do humano, dos animais, das plantas, o que essas narrativas têm em comum? O que elas têm em comum? Quantas narrativas nós demos ali? Lá a primeira, né? Que nós já sabemos, que é aqui dessa página, né? A primeira aqui, que nós já vimos, que o egípcio tem aquela forma de demonstrar o mundo. Depois o primeiro homem indígena aqui. E depois aqui agora nós vimos lá da África também, né? Uma forma. Então essas três histórias, essas três narrativas, elas mostram para nós o quê? A intervenção dos deuses, né? E de seres com poderes, de magias, na criação do mundo e dos seres vivos. Então, como nós temos a nossa concepção agora de realidade, né? Tem quem diz que os cientistas nos transformaram, né? Do macaco ao homem. Mas também tem a nossa crença religiosa, independente da ideologia da religião, que nós temos um único Deus. Então, antigamente, tanto nos povos, os gregos, né? De origem lá da Grécia, quanto dos indígenas, quanto dos africanos, eles adoravam mais de um Deus. Então, eles imaginavam mais ações diferenciadas e eles faziam essas ações virarem um mito, né? Para que as pessoas compreendessem e aceitassem. Então, vocês vão responder essa questão, né? Que ambas, as três histórias, as três narrativas, mostram as intervenções dos deuses, daqueles seres poderosos, mágicos, né? Que criaram o mundo e os seres vivos. A 2. Como são chamadas as divindades Yorubás? Então, o Yorubá ali, né? Yorubá, ele criou a mitologia, a formação do mundo, através dos orixás, né? Então, são chamados de orixás. Página seguinte. Nem todas as religiões dos povos antigos eram
politeístas. Algumas delas cultuavam a um único Deus. Essas são chamadas religiões monoteístas. Nós estudamos nos capítulos anteriores, né, que politeístas, eles tinham adoração por vários deuses, e monoteístas é aquele que crê apenas num Deus, né, num poder de um Deus. Uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo. Muitos especialistas no assunto disseram que essa religião começou a se formar por volta do ano de 1700 a.C., entre os hebreus, povo que vivia no reino de Israel, nas regiões onde hoje encontram-se os países de Israel e Palestina. Os hebreus seguiam um Deus chamado Javé e tinham de respeitar uma série de regras, como cultuar somente a Javé e não comer carne de porco. Essas regras foram escritas em livros sagrados, como a Torá. Depois ficaram conhecidas a Torá, tá? Desculpa, como a Torá, tem um acento. Depois ficaram conhecidas como parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então, aí vamos falar um pouco do judaísmo, né? Que iniciou pelos hebreus. O judaísmo ainda é praticado e possui muitos seguidores. A maioria deles está em Israel e nos Estados Unidos, mas eles também estão espalhados em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Então, a história, né, a formação dessa Bíblia cristã, ela vem de séculos e séculos e séculos, né? E nós temos que ser leitores para poder compreendermos, né, essa parte do Antigo Testamento, que depois nós temos o Novo Testamento, né, na nossa Bíblia. Ali vocês estão vendo o desenho, né, de acordo com o lembrete ali, é o Muro das Lamentações, da cúpula dourada da rocha. E ao fundo é a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, Israel, né? Jerusalém fica em Israel. Foto de 2017. O Muro das Lamentações é uma parte do antigo templo dos judeus, destruído no século I, depois de Cristo, e no século VII, depois de Cristo, foi construída a mesquita de Al-Aqsa, que existe até hoje, a cidade de Jerusalém, e é considerada sagrada para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Então, é a cidade que já pregavam, né? O país e cidade que já pregavam um único Deus, né? Que era uma religião monoteísta. Então, vocês têm uma atividade aqui também, né? Escreva no caderno um pequeno texto sobre a principal diferença entre a religião politeísta e a religião monoteísta. Então, você já tem algumas colocações, né? A professora vai colocar mais para vocês. Então, faça no caderninho essa questão. Copie a questão 1 e a questão 2 e responda no caderno, tá? A 2 vai discutir com o professor, com os colegas, qual a importância da prática das diversas religiões na mesma cidade. Então, como nós não estamos em casa, vocês podem conversar com os seus pais, né? O pai, a mãe, os irmãos. O que eles acham de termos tantas religiões em nosso município? Sinop tem muitas religiões, podem até citar as religiões que vocês, né? Nós temos o catolicismo, nós temos o a igreja evangélica, tem a Assembleia de Deus, tem muitas e muitas religiões aí que vocês podem fazer citações. Essa é pessoal, tá bom? Então, vamos aqui agora estudar um pouco mais do cristianismo e do islamismo. As duas religiões com o maior número de adeptos na atualidade surgiram do judaísmo, que é, né, o cristianismo e o islamismo. Então, nós estamos falando da nova era. Atualmente, há mais de 2 bilhões de cristãos e mais de 1 bilhão de muçulmanos espalhados por todos os continentes. As duas religiões cultuam a mesma divindade, conhecida como Deus pelos cristãos e como Alá pelos muçulmanos, e estimulam as boas ações e cuidado com o próximo. Além disso, ambas possuem livros sagrados
que servem de base para a prática religiosa. O cristianismo está baseado nos ensinamentos da Bíblia e o islamismo no Alcorão, né? Cada um leva um nome diferenciado. Para os cristãos, a figura principal de Jesus é Jesus Cristo, considerado Filho de Deus, nascido no século I na Palestina. Já para os islâmicos, seguem os ensinamentos revelados pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé, que nasceu no século VI, né, na Península da Arábica. Veja mais algumas características dessas religiões nos quadros abaixo. Então, o cristianismo ele surgiu no século I, né, quando Cristo nasceu, né, na Palestina. Espalhou-se pela Europa, pela África e por outras religiões do mundo. Os cristãos acreditam na continuação da vida após a morte e na salvação. Então, né, nós do cristianismo nós aceitamos e acreditamos que nós temos uma vida após a morte, né, uma vida espiritual. Por isso que nós temos que fazer boas ações e sermos boas pessoas enquanto estivermos na terra. O islamismo surgiu no século VI depois de Cristo, na Península da Arábica, e espalhou-se também pelo norte da África e pela Europa. Seus seguidores também são conhecidos por muçulmanos. Aqui do ladinho vocês têm o significado da palavra salvação, né? O que quer dizer a palavra salvação? Sinônimo. É um evento que determina se as pessoas terão vida eterna ou se será condenada pelos seus pecados. Então, tudo isso é uma incógnita, né? Nós não sabemos o que acontece com os seres humanos após a morte. Nós imaginamos e prevemos, né, que poderemos estar junto ao nosso Pai e ao nosso irmão, não é isso? Existe algumas semelhanças e diferenças entre o cristianismo e o islamismo. Então, vocês vão fazer a leitura desses dois conceitos e vai dissertar aqui, ó, uma fala sobre a diferença. O que o cristianismo faz, que o islamismo não faz. Diferenças e o que semelhanças, né? O que tem de semelhante e o que tem de diferente. Façam aqui uma lista, tá bem? Por exemplo, a diferença. Os cristãos, eles acreditam em quem? Né? Acreditam numa religião que nós somos o quê? Nós temos quem? Nós temos Deus, né? E os islamistas, eles têm Maomé, né? Nós temos Jesus Cristo, Deus, e eles têm Maomé. Então, essas são diferença. Mas e semelhança? Ambos, né? Ambos, tanto o cristianismo quanto o islamismo, acreditam no quê? No monoteístas, né? Acreditam em apenas um único Deus. Vão lendo e colocando aqui nesta página. Em seguida, as religiões influenciam muitos hábitos, tradições e modos de viver das pessoas. A forma de alimentar, vestuário, roupas, né? Festas, família, entre outros aspectos. Porém, há pessoas que não aceitam a diversidade religiosa e cometem atos de violências contra os seguidores de outras religiões. O nome dessa prática é intolerância religiosa e é uma grave ameaça à liberdade. Porque nós temos que cultivar, né, que ter na nossa cultura é o respeito indiferente da religião, da cor, da raça, né? Todos somos seres humanos e temos que ter o respeito. Então, essa intolerância religiosa, né, está ameaçando a liberdade dos povos, principalmente em outros continentes que têm essa ação de ameaçar, né, a liberdade, de matar, de não deixar as pessoas terem sua própria crença religiosa. Vamos aqui, vocês vão ler a reportagem, né, da intolerância religiosa no Brasil. A cada 3 dias, o governo recebe uma denúncia de intolerâncias religiosas. Então, no Brasil também temos, né? Mas não é tão aguçada que em outros países aí.
A cada 3 dias, em média, uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Entre 2011 a 2014, 504 queixas desse tipo foram relatadas. A pasta pelo Disque 100, canal de denúncias para violação dos direitos humanos, que são repassadas à polícia e ao Ministério Público. Então, aí, né, Então, o Brasil também cultua, né, essa intolerância, essa falta de respeito ao seu semelhante. Aqui, conversar com os colegas, né, nós não estamos, tem que ser em casa. O que nós precisamos ser tolerantes? O que todas as religiões devem ser respeitadas? Então, você vai fazer uma fala sua, né? A minha fala é que eu acho que nós precisamos ser tolerantes, sim, respeitar, né, o que o outro cultua, a sua religião, e cada um saber viver dentro dos seus limites e posições, tá? Aqui embaixo vocês têm umas tirinhas, né? Assim também aprendo. Tem a fala aqui, né? Pai, o que é Páscoa? É uma festa religiosa para comemorarmos a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu e viveu de novo? Os cristãos acreditam que sim. E você acredita? Não sei, eu tenho outra religião. Poxa, já me disse, é budista, isso aí. Mas por que você me dá ovo de Páscoa? Porque você curte chocolate, mas não é para exagerar, tá? Tá. Então ali, né, foi um budista que não acredita nessa ação, nessa passagem, né, mas que entra nas tradições para respeitar e ser tolerante com o seu filho. O que significa a expressão intolerância religiosa? Então, o que quer dizer intolerância religiosa? É a incapacidade de aceitar, de respeitar as religiões de outras pessoas, tá? Daí, a número 2 e número 3, serão respostas pessoais. Aqui nós temos a imagem, né? Você sabia que o culto aos orixás é bastante presente na cultura brasileira? Isso acontece porque muitos africanos iorubás foram escravizados e trouxeram para o Brasil as tradições, os hábitos e as crenças religiosas, né? Então, os orixás e manjás, então, são crenças que eram cultuadas na África, mas como os africanos vieram para o Brasil, também nós temos esses cultos, né, de orixás. Nós já lemos na página anterior. E depois tem as questões, com a ajuda do professor, pesquise um livro e revista dos sites, né, informando. A prof vai apanhar para vocês um videozinho ou um informativo. Escolham desses orixás e desenhem em uma folha avulsa. Com seus colegas, monte um painel. Então, eles vão fazer a questão 1 e a 2. A 3 nós não vamos fazer, a não ser que vocês guardem no caderno. Assim que nós retornarmos, né, a gente vai estar fazendo um painel desses orixás, tá bem? Então, nós temos aqui bastante trabalho hoje. Aqui, para vocês clarear um pouquinho mais, sinônimo de mito e mitologia, né? São formas encontradas pelos povos antigos para explicar sua própria realidade, a origem de suas tradições, dos homens, os eventos da natureza e outros. Um exemplo de mito cosmogônico é a crença dos nórdicos em relação ao surgimento do universo, tá? Então, é uma coisa, né, que nós temos que estudar e é bem abstrato para o entendimento, tá bom? História, a prof vai colocar vídeo, texto informativo sobre essa ação do mito, sobre esses deuses, que são coisas que se tornam abstratas para o entendimento, mas é um conhecimento, né? Que depois vocês podem, de acordo com a ideologia de cada um e a prática da religião, podem estudar e se abranger mais sobre esse tema. Vamos agora para a arte? Então, peguem lá. Aqui em arte, nós vamos pular a página 38, tá? Da 38 a 43. Por que nós vamos pular? Porque
Porque tem bastante atividades que nós temos que fazer, né? Que tem que ter tinta, papel e às vezes vocês não têm esse material todo em casa. Vamos fazer na escola essas páginas. Hoje nós damos continuidade ainda aos azulejos portugueses e vamos estudar a página 44. Como o texto da professora já ficou muito longo, vocês vão verificar aqui mais algumas obras da Adriana Varejão. Vão ver aqui a biografia dela, né? A idade, a informação sobre a vida dela. Ampliar o repertório cultural, também tradição ali, né? Da arte. E mais algumas coisas da cultura portuguesa. Então, vocês vão fazer a leitura, tá? Vamos fazer a leitura dessas páginas de arte, né? Começando na página 44 até a 47. Faça uma boa leitura, uma boa compreensão. Qualquer dúvida, estou aqui do outro lado. Um grande beijo no coração e até amanhã.